O menino tem uma mãe bonita igual a minha, e um pai bonito que parece feliz. E o pai do menino é grande, desse tamanhão assim, e usa a camisa listrada pra dentro da calça de brim e sapato engraxado, que o menino engraxa pro pai ficar ainda mais bonito. E o pai do menino é bonito, e é jovem, e é bonito, e tem carro, e é bonito, e tem casa, e é bonito, e é bonito, e é bonito. E o menino acha bonito ter um pai bonito que usa gravata listrada e relógio dourado. E o pai do menino sabe de todas as coisas. E o pai do menino viaja muito, e o pai do menino já viajou até pra lua. E o pai do menino conhece o céu, e sabe o nome de todas as estrelas do céu, e sabe até porque o céu é azul, e porque a lua é de queijo, e porque a gente vira estrela. E a mãe do menino falou que o pai do menino é bonito, porque ele foi pai novinho. E por isso que ele é novinho, e tem esposa e filho, e tem cachorro caramelo desses bonito, e tem videogame caro, e tem camisa oficial de time, e come sobremesa no almoço. E o pai do menino cuida do menino, e o pai do menino escuta o menino, e o pai do menino esquenta o menino, e o pai do menino conta histórias pro menino, e o pai do menino faz carinho no menino, e o pai do menino diz até eu te amo pro menino, e o pai do menino até abraça o menino, e o pai do menino leva o menino pra passear, e o pai do menino compra sorvete, algodão doce, e o pai do menino sabe porque o céu é azul, e o pai do menino sabe tudo do céu, e sabe tudo do mar, e sabe tudo de tudo, e o pai do menino conhece sereia, e já ouviu sereia cantar. E o pai do menino já viajou pro fundo do mar, e o pai do menino sabe nadar, e o pai do menino leva o menino pra catar conchinha, e o pai do menino sabe como os peixes respiram embaixo d'água, e o pai do menino não tem medo de tubarão, e o pai do menino sabe tudo do mar, e sabe tudo do mar, e sabe tudo do mar, e sabe tudo da terra, sabe tudo do ar, sabe tudo de bolinha de gude, sabe tudo de fotossíntese, sabe tudo de invertebrados, sabe tudo de metamorfose, sabe tudo de raiz quadrada, sabe tudo de terremoto, sabe tudo de tufão, sabe tudo de política, sabe tudo de televisão, sabe tudo de música, sabe tudo de novela, sabe tudo de macarrão, sabe tudo de bebida. É que o pai do menino bebe todo dia. E a mãe do menino chora todo dia, porque o pai do menino bebe todo dia. E o menino chora todo dia, porque o pai do menino bebe todo dia. Mas o menino tem o segredo de chorar em silêncio, porque o pai do menino não gosta de quando o menino chora. E o pai do menino fica bravo quando o menino chora. E o pai do menino grita quando o menino chora. E o pai do menino diz que homem que chora é mulherzinha! Mas o menino não é mulherzinha. O menino não é homenzinho. O menino é menino. E quando o pai do menino bebe, no começo ele é até feliz. E abraça a mãe do menino, e faz careta pro menino, e faz carinho no cachorro caramelo, e dança na sala, e dá dinheiro pro menino comprar doce. E senta no sofá e arrota alto, e fala alto, e fecha a cara, e reclama, e xinga, e fala coisas que deixam o mundo triste. E quando o mundo fica triste, o menino fica triste. E quando a mãe do menino fica triste, ela fala que vai embora. E o pai do menino manda a mãe do menino embora, e o pai do menino manda a mãe para o palavrão. E a mãe do menino fica quietinha, porque a mãe do menino não é boba. E quando o pai do menino bebe, no começo ele é até feliz, e depois não é mais. E o menino não sabe dizer para onde vai a felicidade tão rápido assim. E o menino inventa histórias, e o menino inventa pessoas, e o menino inventa amigos, e o menino inventa mundos, e o menino inventa. O menino inventa. E o menino descobre que a felicidade fica presa no gelo do copo de vidro. Porque quando o pai do menino bebe, ele fica olhando para o fundo do copo de vidro. E o pai do menino fica um tempão olhando para o gelo do copo de vidro, e o pai do menino até esquece a televisão. E o pai do menino até esquece o carrinho, e até esquece o carinho no cão. E o pai do menino até esquece. E o pai do menino esquece.
E o pai do menino acorda o menino com cócegas. E o pai do menino pega o menino no colo. E o pai do menino grita: "Upa, cavalinho!" E o pai do menino corre pelo quintal. E o cachorro caramelo corre pelo quintal. E a mãe do menino fica rindo de boba. E a mãe do menino grita: "Cuidado com o menino!" E o pai do menino faz o menino de avião. E o pai do menino não deixa o menino cair no chão. E o pai do menino faz som de caminhão. E o pai do menino fica mole de tanto rir. E o menino até esquece. E o pai do menino faz travessuras. E o pai do menino faz bolhas de sabão. E o pai do menino faz barco de papel. E o pai do menino faz pipa e avião. E o pai do menino faz bolinho de chuva. E o pai do menino faz café. E a mãe do menino faz pão caseiro. E a mãe do menino faz o menino lavar a mão. E o pai do menino sabe tudo de tudo, mas não sabe nada do menino. Olá! Começando Rabiscos em grande estilo hoje, que coisa linda. Que lindo! De quem é essa voz, Senhoras Jéssica? e senhores, o nosso convidado mais cobiçado desse podcast, Daniel Viana. Palmas para o Daniel Finalmente. Viana. Eba. Finalmente Seja você muito veio, Dani, à nossa bem-vindo. casa. Sabe que Obrigado. você é um dos convidados que a gente fala desde o episódio 1 que a gente queria trazer, né? Tô aqui. Que coisa boa! E não é por telefone. Não é por telefone. é. Para quem está nos ouvindo, saibam que Poços de Caldas é a cidade que tem os dois poetas mais bonitos do Brasil. E eu, Jéssica Balbino, estou entre eles. Daniel Viana e Tadeu Rodrigues. É muita beleza dentro de um estúdio só. E o Alan esqueceu de apagar a luz. Hoje estamos sem clima Hoje tá nesse muito- estúdio. hoje tá tá muito uma luz aqui na minha frio cabeça, tá frio. Mas... né, estamos aqui sem clima, porém estou com essas pessoas maravilhosas. Dani, que bom ter você aqui. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Eu tô muito feliz de estar aqui. Primeiro, por retornar a Poços, de poder estar aqui, já perto de gente que eu admiro e que eu gosto de ter perto também. Dani, já para começar, eu queria que você falasse desse texto que você leu, que eu costumo chamar de texto do menino, mas eu nem sei se é esse o título do texto. É um texto que emociona muito quando a gente vai fazendo ele em sarau e tudo mais. É um baita texto. Eu lembro de uma vez que você fez ele em Campinas e a Elisa Lucinda estava lá e ela ficou emocionadíssima com o texto. A Elisa Lucinda que teve aqui no nosso podcast também, nos episódios anteriores. E você fez esse texto e foi um texto que emociona muito. E a gente trouxe aqui hoje pra gente falar um pouco sobre autoficção também, que é um viés do teu trabalho, sobre micronarrativas, que é um outro viés. A gente tá gravando num dia que o Dani tá dando oficinas no Sesc pelo Arte da Palavra de micronarrativas, e o Sesc Poços de Caldas foi um dos que foi designado para ele aí nessa tour pelo Brasil todo de oficinas. Mas eu queria te ouvir falar sobre o texto, se é um depoimento, se é uma realidade, se é ficção, como é que é esse processo aí? Então, o texto chama O Pai do Menino. Por isso repete tanto esse pai do menino. Acho que essa repetição tem a ver também com a repetição dessa história, que não é uma história, é uma história contaminada com a minha história, né, escrita ali, mas não é uma história só minha. Essa história acontece em muitas casas, em muitos lares, então essa repetição representa essa repetição da mesma narrativa, né? Acaba indo para o caminho da autoficção, que é o nosso tema de hoje aqui, que é esse caminho que é diferente da autobiografia. A autoficção, você pega referências da sua própria história e você coloca ela na terceira pessoa, mas podendo contar essa história não tão fiel à verdade. Isso não quer dizer que a escrita é uma mentira, quer dizer que você pode escrever do jeito que a história mora em você e não só do jeito que os fatos podem comprovar, né? E por que você acha que esse texto chega tanto assim para as pessoas e emociona tanto? Você acha que guarda um pedacinho de cada pessoa? As pessoas se enxergam ali nesse texto? Ele mexe muito com memória? Ele mexe muito com a infância? Eu acho que sim. A gente tem na nossa história a presença paterna é uma presença
é frágil, né? A relação paterna é muito frágil. A mãe, a gente tem um umbigo que eu falo que é a cicatriz de que a gente foi alma gêmea da nossa mãe, né? E o pai tem essa participação aí na história, mas naturalmente, eu acho até pela cicatriz que a gente carrega no corpo, a gente tô falando eu, né? Esse agente eu. Sou mais próximo da minha mãe e os lares são lares onde a presença paterna muitas vezes é muito ausente e o alcoolismo muito presente também, principalmente em uma geração que é a nossa geração dos 30 e poucos anos. É muito comum nessa geração e anteriormente o alcoolismo ser tá presente ali no lar brasileiro, né? Quando a figura do pai também está presente, que a gente sabe que a ausência é muito grande. Eu conheci você há um tempo, acho que 2012, 2013, já tem uns anos já. E a primeira vez que eu tive contato com a sua poesia foi com esse texto também. Eu acho que foi num dos saraus, eu acho que foi em Campinas, eu não sei, eu te vi declamando em algum lugar, eu acho que foi em Campinas também. Enfim, você sabe disso, eu gosto muito do seu trabalho, eu admiro muito o jeito que você conta, os 100 contos por 10 contos trocados, é um livro que eu gosto pra caramba. Depois o Quase, né, que é um livro para crianças, quase um livro para crianças, né? Quase. É um livro muito, muito bonito. E você tem esse projeto de ouvir as pessoas e transformar aquela história, às vezes até uma história enorme, num conto, num pequeno conto, num microconto, ou numa poesia, ou num verso. Eu acho que é um privilégio quem pode falar para você e ler depois um texto seu. E um privilégio nosso poder ouvi-lo, né? Eu falo de coração mesmo, né? Rasgando cedo aqui mesmo, o Dani sabe que ele é um dos poetas que eu mais gosto, o jeito de abordar, a sensibilidade, que você não distancia o poeta do leitor. Eu acho isso um grande barato. Eu gosto de poesias assim, que aproximam o leitor do poeta e da história a ser contada. Você falou da autoficção. Você não acha que toda história, todo autobiografado, quando a pessoa vai escrever uma autobiografia, né? Tô falando aqui agora da autobiografia mesmo pura. Sempre não vai ter esse tom lúdico, esse lado poético de quem se ousa escrever. E quando a pessoa quer falar a sua verdade, às vezes até a poesia falada, não escrita, também ela não vai sempre buscar os ângulos melhores da vida, assim? Eu acho que a nossa escrita tem muito de nós, né? Então, toda a nossa escrita é sempre impregnada de você e da sua história. Então, claro que a biografia está presente na escrita, eu acho, de qualquer um. Isso é um achismo também, né? Mas a diferença da autoficção é que você se coloca num olhar de fora para falar da própria história. Então, é como se você fosse um drone acompanhando e você pode passear pela casa, passear pelo bairro, né? Dependendo da história ali. Por exemplo, se é a história de um lar, é como se você fosse esse olhar que vê e registra, não colocando eu, o meu pai, a minha mãe, o pai da família, a mãe da família. E com isso você pode criar novos conflitos a partir do teu repertório também de conflitos, né? E é isso que me encanta muito na autoficção. Ô Dani, quando que você descobriu que você fazia autoficção? Nossa, então, esse termo, primeiro que eu não conhecia esse termo, né? Mas daí ao fazer, eu acho que assim, eu me colocava na escrita. Eu comecei a escrever cedo, mas não com nenhum objetivo de pensar que um dia eu teria livro publicado, nada disso. Era só por eu ser muito tímido, muito quieto, era o meu jeito de colocar para fora os meus monstros ali. E muitas vezes, para não falar de mim, ainda mais em relação às temáticas gays, eu sendo um gay na adolescência, uma história muito comum, né, de você ser um gay enrustido, não... enrustido nesse sentido de que você tem medo de romper essas paredes e mostrar quem você realmente é, né? No meu caso, escrever na terceira pessoa me ajudava a confessar o que eu não gostaria de dizer com a minha própria boca, sabe? Então eu acho que ali começa a surgir um pouco de mim na autoficção, mesmo sem saber nada disso, sem ter estudado nada disso. Daí só depois, a partir dos meus livros, tem um pouco de autoficção, principalmente no 100 contos por 10 contos trocados, tem a foto da minha mãe, tem texto para minha mãe, né?
Mas o que teve um grande alcance, assim, acabou sendo o projeto Depoimento, Ficção ou Realidade, que tinha esse recorte de, a partir de referências pessoais, eu criar ou de situações do cotidiano que eu observava, eu escrevia um conto curto, colocando ali nas entrelinhas algo que revelasse algo mais, né? E o projeto Depoimento, Ficção ou Realidade, acabou dando um alcance maior para a autoficção que eu produzo e umas complicações maiores também. Ai, a gente queria falar dessas complicações, polêmica. Mas antes disso, eu queria falar que o Tadeu tá aí se gabando, que te conheceu, não sei quando. O Brasil não sabe, mas eu vou ter que contar. Mas a gente sabe. A gente se conheceu, brincava de Barbie na infância. Sim. Né? Mas a gente se encontrava no ônibus. Tem tempo. Teatro junto, o Daniel deu certo, eu não, no teatro. Mas é isso, a gente se conheceu ali brincando de Barbie. Então, Brasil é isso. É a nossa história. É a nossa história. Mas falando em polêmica, tem um caso que foi muito peculiar, eu acho que a gente pode aprender muito com esse caso em vários âmbitos, né? Eu acho que eu que sou jornalista, do âmbito jornalístico, de checagem, de apuração, eu acho que você, enquanto um escritor, eu acho que as pessoas que estão do outro lado recebendo informações, acho que a gente vive muito nessa era de notícias falsas, as chamadas fake news, e tudo, né, existe sempre um filtro ali, um verniz, que a gente nunca sabe exatamente do que está sendo falado, né? Inclusive, eu estava ouvindo dia desses um podcast que é o Rede Poderosa de Intrigas, e eles estavam discutindo exatamente autoficção. E uma das apresentadoras, ela fala que ela não gosta, porque ela acha que você quebra o pacto com o leitor de que ou é verdade ou é ficção. Ela fala que aí ela fica perdida e tal. E eu gosto justamente disso. Eu acho que flutuar nisso é um grande barato. É que você não sabe, você fala, gente, será que o Dani passou isso mesmo? Será que não? Será que ele tá falando de algum relacionamento? Nossa, será que é um crush dele? Será que ele inventou? Será que é alguém que ele viu na rua? E aí você cria mil teorias, você pode fazer inclusive outra história a partir daquela. Mas eu queria que você comentasse um caso que ganhou repercussão nacional e que é isso, que ensina muito pra gente, que coloca tudo isso muito sob perspectiva e que escancara a autoficção. Que acaba sendo desse projeto o texto em que, a partir de eu estava dentro de um metrô e vi uma criança, um menino cruzando as pernas e a mãe pedindo para ele descruzar. Foi somente esse flash. E a partir disso eu escrevi o texto falando que o metrô, que era um pai, né, daí vem a autoficção isso, a mãe virou um pai e pedindo para o menino descruzar a perna e usando um termo que é muito comum, que senta igual homem. E a partir disso, o metrô todo se mobilizou e fez um protesto silencioso que foi cruzando as pernas. Essa é uma imagem linda de imaginar. Eu gostaria também que tivesse imaginado, e as pessoas também gostariam que tivesse imaginado, porque a gente quer esse lugar, né? A gente quer que isso aconteça, que as pessoas se mobilizem mesmo em silêncio, como um dos movimentos de protesto, né? Que seja em silêncio também, mas para dizer isso, a gente não está de acordo, né? E daí, ao publicar isso no Facebook, que já era um caminho onde eu publico desde o início meus textos, no Facebook, eu publiquei o texto e saí. E em poucas horas o texto viralizou de um jeito que eu não tinha mais dimensão. E quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu escrevi uma nota falando que se tratava de literatura e que... E era isso, me retratando, porque de repente eu virei quase um herói nacional, né? E as pessoas me colocavam nesse lugar e de repente a imprensa em massa, assim, eu digo em massa porque chegou a passar na televisão, chegou a ser publicado em jornal impresso, chegou a estar vinculado a muitos canais virtuais de mídia, mas só que em nenhum momento ninguém entrou em contato comigo para saber se aquela história era real. E aí que eu acho que mora a fragilidade. Este é o meu texto mais lido, eu não tenho dúvida que nenhum texto meu vai ser mais lido do que esse. A partir disso, tiveram algumas complicações, como ameaças, né, como perseguição. Mas ameaça? Por quê? Ameaça na época, eu até fiz um BO, porque tiraram foto do apartamento onde eu morava
E falando para eu tomar cuidado, que sabia onde eu morava, né? Gente, mas E por a que isso você fala de ameaçando? Por causa do teor do texto? Está ameaçando. Porque, independente disso, muita gente me amou e muita gente me odiou, né? Mas ao falar, tipo, um homem tá corrigindo uma postura de uma criança para ela não ser... E isso, para algumas pessoas, era um absurdo. Eu não tenho que interferir na educação de nenhum pai, né? Isso foi muito... As pessoas disseram muito. E a partir disso também, o que eu acho incrível é que surgiu o meme Eu Tava Lá. Porque ganhou uma repercussão e daí as pessoas comentavam no Facebook: gente, foi lindo, eu tava lá. Era o vagão, era da linha do Paraíso, né? E daí... Às 19 horas. Era super romantizada a história. Era super romantizada. E daí disso surgiu o meme Eu Tava Lá, que até hoje as pessoas comentam. Eu tava lá, eu era o banco. Eu tava lá, eu era a lâmpada. Eu tava lá tirando um sarro de histórias que são consideradas ou que são fanfics. E a pessoa assume ali, não, é verdade, o povo tira o sarro falando eu tava lá. Mas não me defendendo, mas a diferença é que poucas horas depois eu já fiz o texto me retratando e enviei para todos os lugares onde eu vi que tinham sido publicadas. Eu acho importante dizer que o único canal que de imediato colocou a retratação foi o... Razões para Acreditar. Razões para Acreditar. Foi o único que de imediato, tem outros que ignoravam e é isso, assim, foi um caos, mas eu acho que o que atraiu foi um caos também... bonito. Foi um caos. Assim, desculpa até te interromper, mas é uma coisa que me incomoda e eu queria te ouvir sobre isso também. Esse reducionismo de chamar o que é uma autoficção de fanfic. Inclusive, o texto ele tá numa página no Facebook que chama Fanfic de Esquerda. Então, aí já existem dois reducionismos, né? Mas não que fanfic seja menor, não é isso. Mas eu acho que você está reduzindo uma obra e um projeto a uma coisa que ela não é, porque não é uma fanfic. Não é uma fanfic e estava declarado isso algumas horas depois, né? Que daí foi quando eu vi essa dimensão e eu achei que seria importante dizer, sabe? Eu poderia ter silenciado e aproveitado essa repercussão, mas eu não ficaria bem, então acabei em seguida, né? Colocando isso. Eu esqueci a pergunta porque eu sou essa pessoa. Não, eu queria te ouvir sobre isso, sobre esse termo de ser reducionista, de tratar como fanfic Rotular, o que é uma ficção. Um projeto mesmo. É porque a fanfic, ela ocupa a rede social. Eu acho que aí já era essa confusão, né? A fanfic, ela não está publicada em livro. E daí você é escritor, mas você publica no Facebook, que é uma rede social, né? Então, eu acho que gera essa confusão para chegar nesse termo de fanfic, um texto literário. Eu não sou muito conhecedor dos termos, mas eu sei que a fanfic é tipo... É verdade esse bilhete, né? Que virou também aí um meme. Mas eu acho que a confusão... O caminho que leva a essa confusão de ser chamado de fanfic... Uma vez, eu acho que foi até o Bob Bach, que vocês também já entrevistaram aqui no Rabiscos... me encaminhou um arquivo que falava quais eram as maiores fanfics brasileiras. E eu tava lá junto com a grávida de Taubaté e eu achei maravilhoso. Eu acho ela um ícone. Eu acho essa mulher, ela é incrível, ela é maravilhosa. Eu quero aqui deixar registrado que eu achei incrível, porque ela trollou toda a imprensa. Mas é legal. Nacional. Eu acho, é bacana. Esse texto é muito bonito. Quem não leu ainda, vai lá no Facebook, tá lá. Né? Tá lá, tem um projeto, né? Se você jogar lá, você acha. Metrô, perna cruzada, você acha no Google. E por outro lado, quando você trabalha, né? Você troca um caso por um conto, né? Que você ia com uma máquina de escrever nas ruas da cidade, ouvir as pessoas e trocar por um conto, um pequeno conto, uma micronarrativa ali, né? Queria que você falasse um pouco desse projeto, porque eu lembro que quando eu falava isso para as pessoas, nós temos um poeta um escritor lá de São Paulo, que está fazendo isso lá de Posse, que está fazendo isso, despertava muito interesse, assim. É uma coisa que todo mundo quer, e quem não quer ser retratado num conto, numa poesia e tal. Queria que você falasse um pouco desse projeto, por que você fez ele, como que começou e como que ele se desenvolveu, até virar o livro depois. Tá certo. O projeto ele surge da máquina de datilografar, que é minha da adolescência,
E esse objeto ficou na casa da minha mãe até que ela pediu para eu levar embora. Enfim, uma máquina ocupa espaço, né? E já que eu não morava mais em Poços de Caldas, o que eu faria com aqueles objetos que eu tinha deixado em casa, né? E a máquina eu acabei levando para São Paulo, inicialmente sem saber muito o que fazer, mas eu gostaria de utilizá-la para alguma coisa, né? Eu acabei depois disso ouvindo histórias e indo para a rua. Eu não imaginava que tomaria a repercussão que teve, nem que eu receberia esse título de escritor, de poeta, porque para mim eu estava muito bem resolvido no teatro, assim. Achava que meu caminho era aquele e estava seguindo esse caminho. Só que ao ir para a rua e ouvir as pessoas, e tem o lance de sempre ser gratuito, isso independente se eu estiver na rua, dentro de uma instituição, sendo pago ou não, no sentido de se eu estou dentro, por exemplo, de uma unidade do SESC, eu estou recebendo um cachê, é gratuito. Mas quando eu vou autônomo para a rua, é também gratuito, porque para mim a moeda de troca era ali o depoimento da pessoa. Essa romantização da musa, né, que existe, ou do muso, e você ser, a tua história está presente num texto, seja um poema ou um conto, por exemplo, né, no meu caso, emociona as pessoas no sentido de ver a própria história ressignificada. E daí, dessa forma, esse projeto ganha ali uma repercussão também nacional, de modo que eu começo a viajar muito pelo Brasil e participar de congressos, de eventos acadêmicos também, para falar da rua e da literatura, e acaba virando a minha paixão. Assim, eu sou um apaixonado pela rua e eu acredito que tudo que eu escrevo tem a contaminação da rua nesse movimento. Teve alguma também. História que te marcou mais, assim, que você pode contar? Algumas histórias que mexeram com você, ou todas gente, têm seu... Tem muitas, na verdade, né? Porque o trabalho ele começa em 2012, então são aí 7 anos de história. Quando você selecionou 100, né, pro livro. Quando eu selecionei 100 pro livro, foi um ano que eu passei por 24 cidades naquele ano, que foi em 2014. E daí eu selecionei 100 dessas histórias, mas com um cuidado muito grande também com o contador. Nenhuma história, são histórias que um leitor pode ler e imaginar o cenário ou se reconhecer naquele cenário. Eu não expus nenhuma história que pudesse revelar muito sobre quem contou, né? Mas as histórias são muitas, assim. Tem situações diversas, de cômicas a choro, assim. E eu tento me controlar, mas a máquina é o meu material de trabalho. Eu não sou uma máquina, né? Então eu acabo me emocionando muitas vezes. Mas eu vou contar uma, por exemplo, que é uma tragicômica, bem rápida. Uma vez estava... E daí veio uma pessoa e contou a história de falando... Ai, nossa, o que acontece é que eu tô num relacionamento e eu não tô feliz. E eu vim parar nessa cidade, era numa cidade no interior de São Paulo. Eu me mudei pra cá por conta dele e é isso. Eu não sei muito o que fazer, mas tô querendo ir embora daqui e terminar o relacionamento. Tá? Daí eu escrevi e entreguei. Em seguida, veio o parceiro do cara e sentou falando, não, porque ele veio pra cá por conta de mim, eu sou muito apaixonado, eu sou muito feliz. E eu fiquei ali pensando, meu Deus, não é isso, vocês precisam conversar, sabe? Quase que eu falei, volta aqui, vamos conversar nós três. Vão ser 2 casos por um conto, né? Tem situações como essa, ou até pedido de casamento. Uma vez eu escrevi o pedido de casamento e depois eu fui convidado para estar presente na festa de casamento também. Eu não fui, porque era no interior e tal, mas eu tenho o convite guardado e esse carinho, assim. As pessoas enquadram muito os textos que eu escrevo, que eu acho muito bonito, né? Porque é datilografado em guardanapo. E daí as pessoas enquadram e eu tenho muitas fotos também de pessoas que colocam como numa moldura para decorar a casa, o ambiente de trabalho, enfim. E como é que é esse processo criativo, assim, de estar na rua e
ter que criar ali na hora, né? Eu sempre gosto de saber esse processo criativo dos escritores, porque cada pessoa tem um, né? Tem gente que só consegue escrever, assim, seguindo uma rotina, estando no silêncio, fumando um charuto cubano, sei lá. Tem gente que só consegue escrever uma garrafa de vinho branco frisante. E aí você escreve no meio do caos, né? Você tá ali na rua, tudo está acontecendo, especialmente em São Paulo, que realmente tudo está acontecendo, e você tá ali ouvindo uma história e criando ali no freestyle. Como é que é esse processo? Olha, é caótico, claro, né? Porque eu não tenho ninguém me assessorando. Eu levo a mesa, as cadeiras, a máquina de datilografar, tudo pra rua, eu vou sozinho. E daí eu colocar isso na rua, as pessoas acabam se aproximando para participar. Então, além de ouvir histórias, de escrever a história, de datilografar a história, eu ainda tenho que dar as informações de como participar daquela atividade, né? É o caos. Eu não sei muito dizer como que meu cérebro funciona, mas eu lido muito bem com o caos. Apesar de eu ser uma pessoa calma, de falar de um jeito calmo, mas eu acho que dentro de mim o avesso é o inverso, sabe? É bem isso, assim. Então, o processo acaba sendo esse mesmo, assim. Tem texto que eu gosto, tem texto que eu não gosto, mas eu fico pensando, gente, a pessoa participou, né? Ela tá esperando o texto dela. Então, nem tudo que eu escrevo também eu gosto. Tem dia que as histórias são muito profundas, isso facilita muito, porque tem gente que chega para participar, daí fala: ah, não sei, mas que história eu posso contar? Eu falo: ah, me conta algo que marcou a tua história. Ah, não sei e tal. Você fala: quando eu fui mãe. Eu falo: quando você foi mãe, então me conta. Não, porque eu sou a mãe mais feliz do mundo. E por que você é a mãe mais feliz do mundo? Porque o meu filho é muito especial pra mim. E daí não sai daquilo e também não me oferece um material pra escrever. Entendi. Então, situações como essa são muito frágeis. Pessoas que sentam pra contar história, mas não contam histórias, né? Entendi. Mas o que eu acho fascinante também é essa possibilidade de ouvir. Você tá ali disposto a ouvir histórias. Eu acho que por isso é um sucesso o projeto, porque é isso, ninguém para ouvir ninguém. A gente já conversou sobre isso aqui várias vezes, né? E, de modo geral, as pessoas estão só esperando a vez de falar, né? Normalmente você não tá num diálogo, você não tá nem ouvindo, você tá só esperando a tua vez de argumentar e de falar ou de contar a tua história. E aí você tem uma mesa ali com uma pessoa, um cara gatíssimo igual você, escrito que ele vai te ouvir, que isso, eu ia ficar ali pra sempre contando a história. Mas eu acho isso muito legal, assim, como é que é pra você? E depois como é que você lida com tudo isso que você ouve, assim, além de colocar pra fora escrevendo, você tem algum outro escape, alguma coisa assim? Na verdade, o projeto ele tem isso. Eu não interfiro nas histórias. Independente se é algo que eu concorde ou não concorde, eu não dou minha opinião sobre o assunto, meu lugar ali é de escuta mesmo. Eu só faço perguntas para a pessoa se eu fiquei em dúvida em algo relacionado à história dela, e dessa forma entrego o resultado. Então ele é mesmo um exercício de escuta, assim. Em quanto tempo você consegue escrever? Você ouve, em quanto tempo você já dá o material? Uma hora? De 3 a 5 minutos. O tempo de escrita e datilografar geralmente são 5 minutos, né? Isso, claro, dependendo das interferências. Como eu disse, às vezes se eu estou escrevendo, alguém chega, eu preciso explicar o que acontece, né? Mas também acontece algo muito bonito, que as pessoas que estão participando da atividade começam a explicar para quem chega, para que eu não seja interrompido. Assim como outra coisa bonita também, como sabem que são histórias íntimas e ela quer estar sozinha no momento dela, as pessoas fazem geralmente uma fila para aguardar, mas elas dão um espaço da mesa para não ficar ouvindo a história do outro, porque elas também querem esse espaço. E isso é autônomo, não sou eu que coloco bonito, regra nenhuma. É um movimento do povo mesmo. Né? Muito legal. E a outra pergunta eu me perdi. Nossa, nem sei o que eu perguntei, mas enfim, eu tenho outras coisas pra perguntar. Escape. Você falou do escape. Meu escape é assim, eu fico muito cansado depois, eu tenho uma vontade enorme de tomar banho e de comer.
É o escape de todo mundo. No final de todos os dias, assim, de modo geral. Não, eu queria que você falasse sobre o formato da micronarrativa, né? A gente falou um pouco sobre autoficção e você, enfim, faz essas oficinas, igual que você está fazendo do Sesc, de micronarrativa e tudo mais. E é um gênero que você adotou muito no seu trabalho. Você tem 2 livros publicados, né, dentro desse formato. Tem um trabalho ali nas redes sociais também e tal. E a gente comentava que é muito difícil chegar nesse formato, né? Você conseguir reduzir um pensamento, uma ideia por um espaço tão pequeno e fazer com que aquilo tenha sentido e seja bonito e emocione, eu acho que é um trabalho dificílimo, assim. Eu, como jornalista acostumada a escrever muito, ter que escrever pouco, pra mim, é um martírio, né? E aí, eu amo essa pegada de quem tem, assim. Queria que você comentasse sobre. A micronarrativa, eu uso essa nomenclatura de micronarrativa, mas o microconto, o nanoconto, a micropoesia, tudo está relacionado às poucas palavras. Então, qualquer uma dessas nomenclaturas, não existe certo ou errado nessas nomenclaturas. A que eu utilizo é micronarrativa. É micro no sentido de medida, de ser pequeno, e narrativa de que conta uma história com poucas palavras. E o exercício é bem um exercício de oferecer a essência para o leitor, né? Ao invés de você contar uma história com muitas palavras, você vai tirando. É um exercício oposto. Ao invés de ser o exercício de escrever, é um exercício de tirar e chegar na essência, porque é a essência que conta a história. Então a gente enfeita essa essência com muitas palavras, né? É um caminho. Não que existe certo ou errado, mas é um caminho. Só te interrompendo, mas dentro disso que você está falando, você acha que hoje a gente sempre fala disso aqui também, as pessoas estão com pressa, né? Até para ler elas estão com pressa, elas preferem ler um texto curtinho de 3 linhas, se é que ele significar alguma coisa, tocar ela de alguma forma, que eu ler um texto de 2, 3 páginas. Você acha que isso se insere nesse fenômeno como, né, nas pessoas, nos jovens hoje que querem velocidade, não querem tanto conteúdo, mas querem poder falar que lê ou se emocionar? Quanto menos palavras tiver para emocionar, melhor. E como isso contrapõe com a profundidade do poeta, que a gente sabe, grandes poetas que escrevem com pouquinhas palavras, assim. Como que você vê esse duelo? Eu acho que dialoga com o nosso tempo, né? A gente está sempre com pressa, sempre é isso, assim, as notícias, a gente não quer abrir as notícias, a gente quer saber tudo que aconteceu pelo hiperlink ali, né? Pelo título da matéria, você já quer entender tudo o que está acontecendo. Então, eu acho que dialoga com o nosso tempo. A própria internet, os aplicativos e tudo, os escritores se apropriam também desse lugar, assim como no Instagram, no Facebook, no Twitter, utilizam aquela ferramenta como uma ferramenta de escrita, o que também ajuda a produzir bastante micronarrativa nos nossos tempos. Então, eu acho que realmente dialoga com o nosso tempo, nessa urgência que a gente vive. Em algum momento, até o Pedro Gabriel veio aqui, ele também tem esse perfil, né? Escreve em guardanapo. Aliás, um beijão pra ele é o nosso ouvinte cativo também. É outro gato. Mentira. Ele sempre manda mensagem pra gente que tá ouvindo, que ele é beijo pra ele. A gente até conversou no episódio que ele participou, até eu queria ver sua opinião no sentido de se há, ou se você tem também uma visão crítica a isso. No sentido de que a gente acabou surgindo um fenômeno de uma série de poetas que às vezes surgiram lendo poesias de internet apenas. Não que não seja poesia, não estou falando isso, mas eu falo, não teve uma escola, não teve um interesse mais profundo, talvez por uma coisa mais imagética e de resultado rápido, ou uma busca de like, a gente acaba deparando com pessoas dentro de um senso comum muito grande de uma poesia mais rasa. Você vê isso acontecendo também com uma frequência? Você tem uma visão crítica sobre isso? Ou você acha que isso é um fenômeno natural de todo mundo que produz arte? Eu acho que é um fenômeno de onde a gente se encaixa ali, sabe? Pensando
sei lá, vou usar a biblioteca como uma referência, né? Você entra na biblioteca e de repente você se interessa pela prateleira de poesia e é naquela prateleira que você vai diretamente a ela. Eu acho que se você vai criando um hábito de leitura daquela prateleira, tem um momento que é preciso você olhar quais são as prateleiras que estão em volta, né? Porque senão você se limita. E a leitura, ela nos cria possibilidade de romper barreiras, fronteiras, muros. Então, eu acho que eu não vejo um problema quem lê os conteúdos que são produzidos nas redes sociais, mas eu acho que a gente não pode se limitar também somente a esse conteúdo, né? A gente tem que buscar as outras prateleiras também, porque a biblioteca está ali, né, usando essa imagem, como eu disse, para a gente explorar e não só morar em uma única estante, né? Falando em usar outras prateleiras, você é um ator formado em teatro, trabalha com isso já há bastante tempo e tem uma bagagem muito grande vinda do teatro. Eu queria que você falasse sobre essa bagagem e eu queria que você comentasse sobre uma peça que eu amei muito ver, que foi a Estrada pro Sul, que é inspirada num conto e que é uma baita peça. Eu sei que nunca mais, talvez ela volte em cartaz, porque, né, dada a política que a gente tem e tudo mais, a falta de fomento é muito difícil, mas eu queria te ouvir falar sobre isso, porque eu acho que é esse casamento da literatura com o teatro que potencializa muito também. Eu amo teatro, como, né, eu comentei que a gente fez teatro juntos, se deu certo ou não, mas tá tranquilo, assim, sem ressentimentos. Eu gosto de ser público e queria te ouvir sobre. Eu venho do teatro, o teatro que me leva também, não que me leva, mas que me navega no mesmo mar ali da literatura. Eu acho que é interessante a gente pensar que a literatura, a gente falando de micronarrativa que é a essência, a literatura ela é a essência das outras artes. O cinema bebe da fonte da literatura, a música bebe da fonte da literatura. Se a gente pensar a literatura que é vista como uma arte menor, mas na verdade ela está ali na essência das outras artes, né? E o teatro também bebe muito da fonte da literatura, assim como o espetáculo A Estrada do Sul, que você assistiu. A Estrada do Sul era um espetáculo que foi criado em 16 dias, dirigido por um diretor italiano que veio para o Brasil para dirigir esse espetáculo. Ele acontecia na rua, dentro de carros. O texto, para quem não conhece, é do Cortázar. É um texto de um congestionamento, onde que as pessoas já chegam e param nesse congestionamento e não sabem muito bem o que motivou o congestionamento, mas também ficam presas no carro, não querem abandonar o carro e acaba virando uma sociedade alternativa ali, onde as pessoas vão assumindo as posturas e as máscaras sociais vão caindo nesse movimento, né? Tinha essa curiosidade do movimento da peça, que era o público está dentro de um carro de verdade e a peça acontecer na rua em um congestionamento e isso tudo que é tão vivo e, assim, a peça como aconteceu em São Paulo, né? O congestionamento de São Paulo é rotina, né? Então, para aquela realidade, mas também dialoga com outras realidades, era muito potente, assim. Então eu acho que é bem isso, assim, a literatura para mim ela navega nas outras artes também, que eu me arrisco a fazer ou que eu admiro, né? Dani, a gente tá no fim do nosso podcast, nosso tempo passa super rápido, o que é muito triste, mas antes disso a gente tem um quadro que é o nosso estante e a gente sempre pergunta pra pessoa o que é que ela tem lido, então eu queria saber o que você tem lido. Lendo, o que tem lido. Ou se você tem alguma indicação pra deixar. Olha só, tem uma coisa interessante, é que ao fazer, eu entrei para a universidade recente, né, fazendo letras, e na universidade eu acabei tendo que ler todos os livros que eu não li e que as escolas solicitam, né? Eu fui aluno de EJA, eu abandonei os estudos, voltei a estudar já adulto, então eu não tive esse olhar para a literatura na escola, tive depois. Tive fora da escola, né? Eu me afastei da escola, mas nunca me afastei dos livros. E então eu tenho tido todas essas leituras dos clássicos que eu não tive, mas além disso tem as leituras de prazer, né?
Marina Colasanti, eu acho que é a minha leitura de sempre. Eu acho assim, se a gente tem um pai e uma mãe na literatura, que é nesse sentido de que você é fruto dessas leituras, a Marina Colasanti é minha mãe literária. Então eu sempre leio, porque ela me motiva num outro lugar, me inspira num outro lugar. No momento eu tenho lido o Receita para se Fazer um Monstro, do Mário Rodrigues. Não sei se vocês conhecem o livro. Ele venceu o Prêmio Sesc de Contos em 2016. E ele é um livro sobre maldade. E eu acho incrível, eu não conhecia esse escritor, eu acho incrível. O personagem, ele diz uma coisa, por exemplo, ele fala, eu gosto de 3 pontuações da escrita. Eu gosto do ponto final porque ele é um tiro. Eu gosto dos 2 pontos porque ele é um tiro de cano duplo. Eu gosto do travessão porque ele é uma facada. E ele escreve o livro todo somente com esses 3 pontos. Então, disso já vem aí todo é um livro de contos, mas eu tenho lido meio quase como um romance fragmentado, assim. Chama Receita para se Fazer um Monstro, do Mário Rodrigues. Até antes da gente continuar, queria que você falasse também. Não queria que a gente não falasse disso, do seu livro das crianças, Quase um Conto para as Crianças. Quase um livro para as Quase crianças. Um livro para as crianças, que é um livro muito bonito e eu acho que a gente não pode não falar dele. Eu queria que você falasse dele, porque ele é um livro lindo, assim. E antes de você falar, antes da gente encerrar também, queria que você falasse da antologia que você vai participar, que teve a curadoria da Cristina Judar e do Alexandre Rabelo, que vai ser lançada na Flip, que é uma coletânea de temática LGBTQ. E queria, enfim, te ouvir sobre isso. Depois eu e o Tadeu deixo as nossas indicações. Isso. Tá Você certo. vê que a gente não terminou nada, né? Já lembrando as perguntas, eu fiquei numa ansiedade aqui, mas eu quero parir. Mas não, só queria perguntar mesmo. Então fale do Quase um Livro para as Crianças, que é lindo. Eu queria que você falasse um pouco por que escrever esse livro e como que foi a ideia, porque ele é todo diferente, assim. O Quase... Ele é um livro interativo, mas eu dou risada desse livro interativo porque surgiram muitos livros interativos no mercado editorial, mas ele tem uma outra pegada, né? Eu gosto muito da palavra quase, a minha palavra preferida é quase, porque eu gosto muito dessa coisa que não é isto nem aquilo, que pode ser. E esse pode ser me interessa, talvez. Sabe? Esse talvez me interessa. O que de repente incomoda algumas pessoas, na verdade me interessa. Porque eu acho que eu não quero me encaixar na gaveta. Eu quero saber o que tem na gaveta de baixo também, sabe? Por uma curiosidade, por uma teimosia. E chama Quase um Livro para Crianças, porque ele é um livro que tem um olhar para crianças, mas eu acho que é no sentido da criança que está em você, independente da sua idade. Ele é um livro sobre anatomia poética, que é dessas expressões populares que a gente usa, tipo flor da pele, menina dos olhos, labirinto do ouvido, batata da perna, raiz do cabelo, céu da boca. E isso a gente vai criando um corpo poético. Então eu acho que a língua portuguesa ela nos oferece uma anatomia poética que a gente precisa explorar. E o livro é para você continuar colecionando. Quais são as palavras, as expressões que eu não coloquei ali e que ajudam a compor essa anatomia poética. E o livro que vai lançar na Flip? Na Flip vai ser lançado o livro A Resistência dos Vagalumes. É um título, uma antologia com 60 autores LGBTQs. E de grande importância nesse momento atual, onde uma ministra diz que menino veste azul e menina veste rosa, e esse é só a primeira camada de outros discursos que batem de frente aí com o gênero e com a sexualidade das pessoas. E ele é um livro que vai ser lançado pela editora Nós, da Simone. Ele reúne vários escritores. Eu faço parte dele com um poema, aliás, chamado Sangradura. Mas além do meu texto, tem texto do Marcelino Freire, tem texto do Santiago Nazarian, da Laerte, do João Silvério Trevisan. Então, assim, são escritores que eu admiro
Nossa, estou muito bem acompanhado, né? São escritores que eu admiro e, para mim, é uma alegria muito grande poder fazer parte desse trabalho neste momento e de estar junto dessas pessoas também. Se a gente pensar a resistência dos vagalumes, esse título já diz muito. E eu acho que esse muito está também dentro do livro, com a reunião desses escritores todos que a gente admira aí. Estou ansiosa. Vai ser que dia? Sabe o dia ou vai ser durante Ainda não sei o dia. Esse episódio tem no ar dia 9 de julho, a Felipe começa amanhã. 10, isso. Então amanhã nós estaremos lá também, eu e a Jéssica estaremos na Felipe. Eba! E Tadeu, o que você leu? Então já vou falar que o Dani tá aqui, ele que me apresentou a Marina Colaçante, falou para eu lê-la, e coincidentemente eu comprei livros dela e chegou o Eu Sozinha, que eu postei até hoje cedo, sem saber que a gente ia gravar, né? Hoje. Tô aqui. E foi uma coincidência linda, então tô indicando, estou lendo ele, Eu Sozinha. Esse eu não tinha lido ainda, mas é o primeiro livro dela, então tem toda essa onda poética por trás, estou adorando. E você, Jéssica Bobby? Tô lendo Querem Nos Calar, que é uma coletânea também que a Mel Duarte organizou pela editora Planeta, com mulheres de 15 estados que são slamers, então são textos de mulheres vindas do slam. O subtítulo é Poemas para Serem Lidos em Voz Alta, e ficou lindíssimo o livro, traz aí todos esses expoentes de mulheres que são vozes tão potentes no país, e que existe todo esse movimento, essa tentativa de sufocar, de calar essas vozes, mas o livro é essa demarcação de que elas não vão ser silenciadas, que elas vão continuar gritando cada vez mais alto. Então fica essa indicação, um livro lindíssimo, tô super feliz assim de ter pego, de estar podendo ler ele. Dani, muito obrigado. Foi lindo o episódio. Fiquei muito feliz de finalmente você estar aqui. Espero que volte quando vier Apostos, avisa. A gente grava mais vezes e obrigado mesmo. Eu quero o Dani na bancada aqui com a gente, porque também acho. Eu acho que isso vai render mais. Vamos fazer uma hashtag. Quero deixar um beijo para uma amiga em comum que a gente tem, que participou da Flipostos, também a Andreinha, que foi sua professora. A Andréia Letieri, que é uma querida. Ela sempre fala de você, sempre que eu vejo ela, fala, tem visto o Dani, manda um beijo pra ele. Fala, não, a gente não se vê pouco, mas a gente se acompanha pelas redes sociais, porque eu não moro em Poços mais, mas eu quero deixar um beijão pra ela, que ela também é ouvinte nossa aqui. E é isso, Dani, muitíssimo obrigada. Você sabe o quanto que eu te admiro como artista, como pessoa, o carinho imenso que eu tenho por você. Tô muito feliz da gente ter conseguido gravar. Demorou, mas que bom que a gente conseguiu. Finalmente. A demora foi porque a gente queria estar perto, estar junto. Sim, não, eu me recusava a fazer em outro lugar que não fosse no estúdio, porque você tinha que vir aqui conhecer o nosso cantinho de gravar. Obrigado, eu estou muito feliz. Vocês sabem que eu escuto o podcast de vocês. Eu converso com vocês também lá. Vocês falam mentira, não acredito. Então eu faço parte à distância. E para mim estar aqui é de uma grande felicidade também. Obrigado pela abertura, pelo convite. Aliás, o Dani foi a primeira pessoa que deu uma devolutiva sobre o podcast pra mim. Foi o primeiro feedback que eu recebi quando a gente lançou o podcast, foi o Dani. Foi a primeira pessoa que me falou, olha, eu ouvi e achei isso, achei aquilo, tal, né? Ele falou, nossa, eu nem sabia que era podcast. Eu falei, poxa, eu também não, fui fazer. Eu era aquela pessoa que, tá bom, vamos fazer um podcast. Agora eu sou aquela pessoa, meu podcast, minha vida, né? Tudo é meu podcast. Adoro. E é isso. Então, assim, teve esse primeiro momento que eu fiquei com muito carinho. E é curioso que no primeiro episódio a gente mencionei uma conversa que eu tive com o Dani. E que bom que você tá aqui, assim, fazendo parte da nossa mais de 40 sempre. episódios depois. É. Tô aqui. Obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo.